O contrato era de apenas uma noite. 9 meses depois, o bilionário viu minha barriga e desabou. Quando Cecília assinou aquele contrato, ela jurou que seria a última vez que precisaria vender um pedaço de si mesma. O papel era grosso, caro, o tipo de textura que só dinheiro de verdade comprava. As cláusulas jurídicas dançavam na frente dos olhos cansados dela. Palavras complicadas que advogados usavam para fazer coisas erradas parecerem legais. Mas o número no final, aqueles 6 zeros alinhados como soldados, era cristalino. 200 mil reais. 6 zeros que pagariam a cirurgia da mãe. 6 zeros que comprariam mais 6 meses de vida. Talvez um ano. Talvez uma chance de um milagre acontecer. Ela não esperava que o dono daqueles olhos cor de âmbar, aqueles olhos que pareciam ver através de todas as suas defesas, a fizesse questionar absolutamente tudo que ela acreditava sobre si mesma. E definitivamente não esperava ver aquele mesmo homem, 9 meses depois, parado no corredor de massas do supermercado, olhando para sua barriga arredondada com uma expressão que ela jamais esqueceria. Uma expressão que era parte terror, parte adoração, parte algo que ela não tinha nome. Como se o mundo tivesse acabado e recomeçado no mesmo segundo. A chuva batia contra a vidraça do bar Esquina Velha, quando Cecília serviu o último cliente da noite, 3h15 da manhã. Os ponteiros do relógio vagabundo na parede, aquele que sempre atrasava 5 minutos e que Marcão jurava que ia consertar semana que vem há 2 anos, marcavam o fim de mais um turno que parecia ter durado 3 vidas. Os pés latejavam dentro dos sapatos pretos de couro sintético, aqueles que ela tinha comprado na loja de R$ 1,99, porque os anteriores tinham furado. Salto médio. Nada de luxo. Nada que chamasse a atenção dos bêbados que confundiam simpatia profissional com interesse. Ainda faltavam 2 horas de metrô até chegar em casa. 2 horas sentada em banco duro, balançando no vagão que cheirava a suor velho e desinfetante barato. 2 horas até trocar de roupa, pegar a mochila com os cadernos dos alunos e ir direto para o hospital. Não havia tempo para dormir. Nunca havia tempo. Você fecha hoje, Cê? Marcão perguntou enquanto contava o caixa, dedos grossos separando notas amassadas. Ele tinha aquela mania de chamar todo mundo pelo apelido. Dizia que criava ambiente familiar. Cecília achava que ele só era preguiçoso demais para lembrar nomes completos. Eu fecho. Ela respondeu, passando o pano úmido na bancada pela terceira vez. Ou quarta, perderá a conta. Limpeza era automática agora, os movimentos tão ensaiados que o corpo funcionava no piloto automático enquanto a mente... Bem, a mente vagava, para lugares perigosos. Como a conta hospitalar que crescia a cada dia, números vermelhos subindo como temperatura de febre. Como o prazo que o médico tinha dado, 2 semanas para conseguir o dinheiro da cirurgia, ou precisariam reavaliar as opções. Reavaliar as opções. Código médico para sua mãe vai morrer. Não ia pensar nisso. Não agora. Não enquanto ainda tinha mesas para limpar, chão para varrer. Uma razão para continuar colocando um pé na frente do outro. Tem alguém lá fora. Marcão apontou para a porta de vidro embaçada pela chuva. Cara de terno. Tá parado há 20 minutos. Eu vi pelas câmeras. Cecília olhou. Mesmo através da chuva que escorria pelo vidro em rios finos. Dava para ver. Terno que custava mais que 6 meses do salário dela. Talvez mais. Ela não era especialista em roupas caras, mas sabia reconhecer dinheiro quando via. Postura ereta como se tivesse uma régua invisível nas costas. Celular na mão, mas sem olhar para a tela. Apenas parado. Ele não estava esperando táxi. Táxis não demoravam 20 minutos em noite de chuva. Uber também não. Estava esperando alguém. Estava esperando ela. O coração de Cecília tropeçou no próprio ritmo. Conhece ele? Marcão franziu a testa, aquela ruga profunda entre as sobrancelhas que aparecia quando ele ficava preocupado. Quer que eu fique? Posso ligar pro Zé também, ele mora ali perto. Não. A palavra saiu rápida demais. Desesperada demais. Cecília limpou a garganta. Não precisa. Pode ir. Você tem os meninos esperando. Marcão tinha 3 filhos pequenos. Trabalhava 2 empregos para manter a família. Ele não precisava ficar ali cuidando dela como se ela fosse criança. Tem certeza? Porque esse cara tem cara de problema. Cara de problema. Se ele soubesse, eu resolvo. Cecília disse, forçando firmeza na voz. Sério? Vai. Marcão hesitou.
mas eventualmente pegou a jaqueta surrada, deu o último olhar preocupado e saiu pela porta dos fundos. O barulho da fechadura pareceu muito alto no silêncio que sobrou. Cecília ficou parada atrás da bancada, o pano ainda na mão, pingando água suja no chão limpo. O homem do terno não tinha se mexido. Continuava ali, imóvel como estátua sob a chuva que já começava a afinar, transformando-se em garoa fina. Ela conhecia aquele homem. Tinha visto aquele rosto uma vez. Uma única vez. 3 semanas e 4 dias atrás. Não que ela estivesse contando. No hospital particular onde a mãe estava internada. 5º andar, ala de oncologia. Ele visitava alguém no mesmo corredor. Saiu de um dos quartos com expressão cansada, olhos vermelhos, gravata afrouxada. Cruzaram olhares no corredor. 5 segundos, talvez menos, mas tinham sido 5 segundos que queimaram como fósforo riscado na escuridão. Como se, por um momento suspenso fora do tempo, 2 pessoas completamente diferentes tivessem reconhecido algo uma na outra. Dor, medo, exaustão de carregar peso que ninguém mais via. Depois ele tinha seguido em frente. Ela também. Fim. Ou deveria ter sido. Cecília respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Trancou o caixa, pegou a bolsa surrada que ficava pendurada no gancho atrás do balcão e caminhou até a porta. Destravou. Empurrou. O ar frio da madrugada bateu no rosto. Estamos fechados, ela disse. Sem rodeios. Sem educação falsa. Eu sei. A voz dele era grave, controlada. Cada sílaba medida como se palavras custassem dinheiro. Provavelmente custavam, no mundo dele. Preciso falar com você. São 3h20 da manhã. Eu não conheço você. A resposta é não. Ela começou a fechar a porta, mas ele colocou a mão no vidro. Não forçou, não empurrou. Apenas segurou. A palma aberta, dedos longos, uma cicatriz pequena no polegar. Cecília Nogueira, ele disse. E ouvir o próprio nome na boca de um estranho fez o sangue dela gelar. 27 anos. Formada em letras pela USP, bolsa integral. Professora de literatura em escola pública pela manhã, bartender aqui à noite. Mora na Zona Leste com a mãe, Marta Nogueira, que está internada no Hospital São Mateus há 42 dias, com diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, estágio 3. Cirurgia urgente necessária. Custo estimado, R$160 mil. Você tem... Ele consultou o celular, a luz da tela iluminando o rosto dele de baixo, criando sombras. R$9.430 economizados. No total. O mundo virou de lado. Cecília sentiu a parede atrás dela, mas não lembrava de ter recuado. Suas mãos estavam geladas, ou talvez fosse a noite, ou talvez fosse o terror puro correndo nas veias. Como você? A voz falhou. Quem diabos você pensa que é? Alguém que pode resolver seu problema. Ele entrou, fechando a porta atrás de si com um movimento suave. Pingava no chão que ela tinha acabado de limpar. Pequenas poças se formando no piso vagabundo. Em troca de um favor. Cecília recuou até a bancada esbarrar nas costas dela. Madeira sólida. Real. Alguma coisa real em meio à insanidade que estava acontecendo. Aquilo tinha que ser pegadinha. Câmera escondida. Algum programa de TV sádico que se alimentava do desespero de gente pobre. Ia aparecer um apresentador sorridente qualquer hora, dizendo, era só uma brincadeira, enquanto filmavam a expressão dela. Homens como aquele. Terno italiano impecável mesmo pingando de chuva. Cabelo negro cortado com perfeição geométrica. Ar de quem comprava empresas inteiras no café da manhã e vendia no almoço. Não apareciam em bares vagabundos da Zona Oeste às 3 da manhã, oferecendo fortunas para bartenders de salário mínimo. Não no mundo real. Não faço programas, ela disse, forçando firmeza na voz que tremia nas bordas. Se é isso que você quer, tem lugares específicos. Esse não é um deles. Eu sei. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Branco. Grosso. O tipo de envelope que pessoas normais só viam em filmes. Não é isso que estou pedindo. Então o quê? Ele colocou o envelope na bancada entre eles. Devagar. Cuidadosamente. Como se estivesse alimentando um animal assustado que podia fugir a qualquer momento. Uma noite. Ele disse. Apenas uma. Você vai comigo a um evento beneficente no sábado que vem. Finge ser minha namorada por 4 horas. Não mais que isso, eu prometo. Dorme na minha casa e vai embora pela manhã.
Domingo, você acorda na sua vida normal. Nunca mais nos vemos. Você recebe R$ 200.000. Dinheiro limpo, transferência bancária rastreável, sem pegadinhas, sem truques, sem letra miúda escondida. Cecília olhou para o envelope, depois para ele, depois para o envelope de novo. R$ 200.000. 40.000 a mais que o necessário. 40.000 para pagar dívidas, comprar remédios, talvez até... Não ia pensar assim. Isso era loucura. Por que eu? Ela perguntou. Tem sei lá quantas mil mulheres em São Paulo que fariam isso sem pensar duas vezes. Mulheres bonitas, sofisticadas, do seu mundo. Exatamente por isso. Ele respondeu com honestidade brutal que cortou. Porque você não quer nada de mim além de dinheiro. Não vai se apegar. Não vai criar fantasias sobre casamento, sobre futuro, sobre mudar de vida. Não vai aparecer na porta da minha empresa depois exigindo mais. E por quê? Ele hesitou. E pela primeira vez pareceu humano. Pareceu real. Pareceu vulnerável. Porque você me olhou naquele corredor como se eu fosse apenas mais um homem preocupado com alguém que ama. Não como se eu fosse Dante Albuquerque, herdeiro de 17 bilhões de reais e capa de revista. Dante Albuquerque. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cecília tinha visto aquele nome, nos jornais, na televisão, em outdoor gigante na Avenida Paulista, anunciando o lançamento de algum empreendimento, empresário, filantropo. O tipo de filantropia que vinha com fotógrafos e assessoria de imprensa. Um dos homens mais ricos do país aos 35 anos. Fortuna herdada do pai que ele tinha multiplicado por 3 em menos de uma década. E ele estava ali, no bar vagabundo, às 13h30 da manhã, oferecendo uma fortuna por quê? Qual era o truque? Tinha que ter truque. Abra. Ele apontou para o envelope com um movimento de queixo, com mãos que tremiam, e ela odiava que tremiam, odiava mostrar fraqueza. Cecília obedeceu, rasgou a aba, tirou o conteúdo, um contrato, 3 páginas, letra pequena mas legível, carimbos oficiais, assinaturas de advogados com aqueles rabiscos complicados que pareciam arte abstrata, e grampeado na última página, um cheque. R$ 200.000. Banco Real, nome real, assinatura que ela tinha visto em matérias de jornal, real. Leia, Dante disse, cada vírgula, cada ponto, cada cláusula. Não assine nada que não entenda. Se quiser levar para um advogado revisar, eu espero. Se quiser tirar foto e pesquisar na internet para ter certeza que eu sou quem digo que sou, faça. Eu tenho a noite inteira. Cecília leu cada palavra. 2 vezes. 3. O contrato era assustadoramente claro. A contratada, Cecília Nogueira, compareceria a evento beneficente no sábado, dia 23 de março, como acompanhante do contratante, Dante Albuquerque. Agiria como namorada convincente durante 4 horas, tempo cronometrado do início ao fim do evento. Depois, iria com o contratante para sua residência, onde passaria a noite. Na manhã seguinte, seria levada de volta para sua residência. Fim do acordo. Havia cláusulas sobre sigilo absoluto. Quebra de confidencialidade resultará em penalidade de R$ 500.000. Sobre não divulgar fotos nas redes sociais. Sobre não falar com a imprensa. Sobre basicamente desaparecer da vida dele depois. E havia uma linha que fez o estômago de Cecília revirar. Consentimento mútuo para a relação física. Não é obrigatório nem esperado. Este contrato diz respeito apenas à aparência pública e hospedagem. Caso relação física ocorra, fica acordado que ambas as partes são adultas maiores de 18 anos, capazes de decisão livre e consciente, e que tal ato não altera os termos financeiros ou temporais deste acordo. Você quer comprar uma namorada fake para um evento? Ela disse, mais para si mesma que para ele, tentando processar a insanidade. Por R$ 200.000. Minha família está me pressionando para me casar. Dante disse, e havia amargura na voz. Cansaço. Há uma candidata. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno, que minha mãe escolheu. Denise Vasconcelos, herdeira de outra fortuna, QI de porta, ambição de conquistar o mundo. Se eu aparecer comprometido com uma namorada séria, genuína, eles vão me dar mais tempo. Vão parar de organizar jantares constrangedores. Vão parar de colocar a mulher no mesmo evento que eu. Vão me dar espaço para respirar.
Mentir para sua família custa 200 mil. Mentir para Beatriz Albuquerque custa isso e muito mais. Ele sorriu, mas não havia humor ali, apenas resignação. Você não a conhece. Ela faz generais de 4 estrelas chorarem. Cecília olhou para o cheque, para os zeros, para a assinatura. Depois tirou o celular do bolso, tela rachada, modelo de 3 anos atrás que ela tinha comprado usado, e abriu a foto que usava como papel de parede. A mãe, deitada na cama do hospital. Magra demais, pele pálida, olheiras roxas, mas sorrindo. Sempre sorrindo, mesmo quando cada respiração doía. 2 semanas, 14 dias para conseguir 160 mil reais ou assistir a única pessoa que tinha no mundo definhar até virar pó. Como eu sei que isso é real? Ela perguntou, a voz saindo rouca. Que não é golpe? Que você não vai me drogar, me levar para algum lugar e eu vou acordar sem rim? Dante, porque agora ele tinha nome, agora ele era real, agora não era apenas homem do terno. Pegou o próprio celular, desbloqueou, digitou algo, virou a tela para ela, extrato bancário, aplicativo oficial, nome dele no topo em letras grandes, saldo, 847.392.041,73. Cecília piscou, contou os zeros, perdeu a conta, contou de novo, 847 milhões, quase 1 bilhão de reais, em conta corrente, como se fosse normal. Transfiro metade agora, ele disse guardando o celular. Você confirma o recebimento no seu banco, assina o contrato e recebe a outra metade depois do evento. Simples assim. Nada é simples assim. Não. Ele concordou e dessa vez pareceu triste. Genuinamente triste. Mas é honesto. É o acordo mais honesto que você vai encontrar em São Paulo essa semana. Talvez esse mês, talvez esse ano. Cecília queria dizer não. Queria rasgar aquele papel, jogar na cara dele, gritar que ela não era mercadoria, que tinha dignidade, que existiam coisas que dinheiro não comprava. Mas a foto da mãe brilhava na tela do celular. E ela sabia desde que o médico tinha dito adenocarcinoma, com aquela voz que médicos usavam quando a notícia era ruim. Que milagres eram coisa de conto de fadas. Que no mundo real, pessoas morriam esperando por generosidade do universo. Que Deus ajudava quem podia pagar. E foda-se o resto. Sua mãe tinha trabalhado a vida inteira, limpando o chão, lavando roupa, cuidando de filhos de outras pessoas, enquanto criava a própria filha sozinha depois que o pai tinha ido comprar cigarro. E nunca mais voltado. Nunca reclamou. Nunca pediu nada. E agora estava morrendo porque não tinha dinheiro. Enquanto homens como Dante Albuquerque tinham quase 1 bilhão em conta corrente para comprar namoradas falsas. Uma noite, Cecília disse, a voz saindo mais firme do que se sentia. 4 horas de evento. Durmo lá. Vou embora de manhã. E nunca mais. Nunca mais. Dante repetiu, estendendo a mão. Firme. Segura. Sem aliança, ela notou. Sem marcas. Temos um acordo? Cecília olhou para aquela mão. Olhou para o contrato, olhou para a foto da mãe e apertou. A mão dele era quente, seca, forte. O aperto durou 3 segundos a mais do que necessário. Quando soltaram, algo no ar tinha mudado, como se acabassem de assinar contrato com o diabo, ou com o destino. Os próximos 2 dias passaram num borrão de irrealidade. Dante tinha transferido 100 mil reais na hora, ali mesmo, do celular dele para a conta vagabunda que ela tinha no Banco Popular. Cecília ficou olhando o número aparecer no aplicativo, aquele zero se materializando na tela como mágica. Não parecia real. Na quinta-feira, ela pagou a cirurgia. A atendente do hospital olhou para ela com surpresa quando viu a transferência confirmada. Conseguiu um empréstimo? A mulher perguntou, não com maldade, apenas curiosidade. Algo assim. Cecília murmurou. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. O médico parecia genuinamente aliviado. Sua mãe é sortuda em ter uma filha como você. Ele disse, tocando o ombro dela com gentileza que quase a fez chorar. Sortuda. Se ele soubesse. Na sexta-feira de manhã, um pacote chegou, grande, embrulhado em papel preto fosco com fita de cetim. Dentro, vestido. Preto, longo até o chão. Tecido que parecia água deslizando entre os dedos quando ela tocou. Tão macio que chegava a ser obsceno. Sem etiqueta de preço. Porque coisas assim não tinham etiqueta. Pessoas que compravam nem perguntavam quanto custava. Havia um bilhete.
Papel grosso, caligrafia perfeita. Dante Albuquerque agradece sua colaboração. Um motorista buscará você amanhã, sábado, às 19 horas. Por favor, use isto. Sapatos, acessórios e maquiagem profissional estarão disponíveis no carro. Não se preocupe com nada. Apenas apareça. D.A. Cecília passou os dedos pelo tecido. Levantou o vestido. Colocou contra o corpo na frente do espelho rachado do quarto. Ficava perfeito, como se tivesse sido feito para ela, costurado para cada curva, cada medida exata. E aquilo a assustou mais que qualquer outra coisa, porque significava que ele tinha prestado atenção. Tinha olhado para ela com cuidado suficiente para saber exatamente o que vestiria bem. Tinha se importado. E pessoas que se importavam eram perigosas. Especialmente quando você tinha acabado de vender 4 horas da própria vida para elas. Você já fez algo que sabia, bem lá no fundo, que ia mudar sua vida para sempre? Algo que, no segundo em que concordou, já sentia que não havia volta? Deixe se você entende o que é tomar uma decisão impossível quando não há escolhas boas. E fique até o final, porque o que aconteceu naquela noite foi apenas o primeiro dominó caindo. O motorista chegou às 19 horas em ponto. Cecília estava esperando na porta do prédio. 5 andares sem elevador, fachada descascada, crianças gritando no playground improvisado que era só uns pneus velhos e terra batida, quando o carro parou. Preto, obviamente. Vidros escuros. Silêncio profissional. O motorista saiu, uniformizado. Abriu a porta de trás sem dizer nada. Cecília entrou no banco de couro que cheirava a caro. E imediatamente viu. Maleta preta no banco ao lado, aberta. Dentro, organizados como cirurgia, sapatos de salto. Pretos, número 36. Como ele sabia o número do sapato dela. Nécessaire de maquiagem que parecia coisa de revista. E uma caixa pequena de veludo. Ela abriu a caixa. Colar. Prata. Delicado. Pedra pequena no centro que pegava a luz e devolvia centelhas azuis. Não era diamante, provavelmente, mas era bonito, simples, elegante. Havia outro bilhete. Empreste isto por esta noite. Devolverá amanhã. É da minha avó. Ela teria gostado de você. D. Cecília fechou a caixa com força. Não. Não ia se emocionar com bilhetinho de homem rico. Aquilo era trabalho. Transação. Ele mesmo tinha dito. O motorista dirigiu em silêncio. 30 minutos através de São Paulo, da zona leste para os jardins, atravessando vários mundos diferentes em poucas quadras. Prédios ficando mais altos, carros mais novos, calçadas mais limpas. O hotel era exatamente o que ela esperava quando pensava em lugar para milionários. Fachada de vidro e mármore, porteiros de luva branca, tapete vermelho desenrolado na entrada onde já se aglomeravam fotógrafos. Meu Deus, ia ter foto. O carro parou na entrada lateral, longe das câmeras. Senhora, o motorista disse, primeira palavra que falava. O senhor Albuquerque está esperando na entrada principal. Pediu que eu a deixasse aqui para que possa se preparar. Cecília olhou para a nécessaire. Se preparar. Certo. Ela passou maquiagem com mãos que tremiam só um pouco. Base. Corretivo. Rímel. Aquele tipo caro que não borra. Batom neutro. Nude rosado. Consultou o tutorial mental do YouTube que tinha assistido semana passada quando deveria estar corrigindo provas. Colocou o vestido. Subiu o zíper. Graças a Deus não precisava de ajuda. Calçou os sapatos que milagrosamente serviam perfeitamente. Colocou o colar. E olhou no espelho retrovisor. A mulher que olhou de volta era estranha. Conhecida, mas diferente. Como versão alternativa de si mesma que tinha tomado decisões diferentes. Vivido vida diferente, sido outra pessoa. Bonita. Ela estava bonita. Merda. Pronta? O motorista perguntou gentilmente. Não. Cecília admitiu. Mas vamos mesmo assim. Ele saiu, abriu a porta, ofereceu a mão. Ela aceitou. E entrou no mundo onde não pertencia. Dante estava esperando na entrada, longe dos fotógrafos, mas perto o suficiente para que, quando ela aparecesse, parecesse natural. Parecesse que estavam chegando juntos. Ele usava smoking. Claro que usava. Mas não era a roupa.
Cecília tinha visto smokings antes, em casamentos, em formaturas. Era o jeito como ele ocupava espaço, como se o smoking tivesse sido desenhado especificamente para ele, e não o contrário, como se existisse exatamente para este momento, este homem, este corpo. E quando ele olhou para ela, o mundo inteiro parou. Por 3 segundos, ela contou depois, quando repassou a memória na insônia de madrugada. Dante Albuquerque esqueceu completamente de respirar. Apenas olhou como se estivesse vendo algo impossível, como se ela tivesse descido de nave espacial ou atravessado o portal de outra dimensão. Depois piscou, respirou, e algo passou pelo rosto dele. Gratidão, talvez, ou surpresa, ou aquela coisa perigosa que ela não queria nomear. Você está... Ele começou. A voz falhou. Pigarreou. Tentou de novo. O vestido ficou adequado. Adequado. Era um insulto para o que ela via nos olhos dele. Mas Cecília apenas sorriu. Profissional. Contratada. Funcionária. Obrigada pelo colar, ela disse. Vou cuidar bem. Eu sei. 3 palavras. Apenas 3. Mas o jeito como ele disse, como se soubesse, como se já a conhecesse, como se tivesse certeza absoluta de que ela ia tratar aquela joia herdada com cuidado que ela merecia. E ele estava certo, e aquilo era aterrorizante. Vamos! Dante ofereceu o braço. Cotovelo dobrado, mão firme. 4 horas. Começando. Agora. Cecília segurou o braço dele. O tecido do smoking era macio sob os dedos. Ela sentiu o músculo embaixo, sólido, real, e entraram juntos. Flashes explodiram como pequenas supernovas. Quem é ela, Dante? Primeira aparição pública juntos? Qual o nome dela? Olha aqui, aqui. Sorriso. Cecília sentiu o corpo inteiro querer recuar, se esconder, fugir da atenção de 20 câmeras apontadas como armas. Mas Dante apertou o braço dela contra o corpo dele. Suave, firme. Sorria. Ele murmurou no ouvido dela, lábios quase tocando a curva da orelha. Voz baixa demais para microfones captarem. E não solte meu braço. Não importa o que aconteça. Não importa quem apareça. Não importa o que for dito. Você fica comigo. O que vai acontecer? Minha mãe está aqui. Claro que estava. Claro. O salão era obsceno. Não havia outra palavra. Lustres de cristal que deviam pesar 1 tonelada cada, parecendo gelo suspenso. Chão de mármore tão polido que refletia como espelho. Mesas decoradas com arranjos de flores que custavam mais que 1 mês de aluguel. 400 pessoas, talvez. Todas vestidas como se fosse casamento real. Todas rindo daquele jeito que gente rica ri. Controlado, moderado, nada muito alto, nada muito genuíno. Cecília se sentiu como peixe fora d'água, como estranha, como impostora usando roupa emprestada, fingindo ser alguém que nunca seria. E então viu ela, Beatriz Albuquerque. Não precisava de apresentação. A matriarca estava perto do bar, conversando com mulher mais jovem, loira, vestido vermelho justíssimo, sorriso de predador. Beatriz usava azul marinho, cabelo preso em coque tão perfeito que parecia ter sido esculpido. Coluna reta como régua. Ela tinha aquele ar, aquela presença, como se o universo se curvasse um pouco na direção dela por respeito. Ou medo, provavelmente medo. Os olhos dela, castanhos escuros, afiados como bisturi, encontraram Cecília do outro lado do salão e estreitaram. Ela me viu. Cecília sussurrou. Eu sei. Dante respondeu. Vamos. Eles caminharam pelo salão. Pessoas paravam para cumprimentar Dante. Ele apresentava Cecília cada vez, sempre com orgulho sutil na voz, sempre com a mão na curva da cintura dela. Possessivo, mas gentil. Muito convincente. Quando chegaram perto de Beatriz, a mulher se virou completamente. E sorriu. Não era sorriso feliz. Dante. A voz saía controlada, modulada, perfeita. Que surpresa. Pensei que viria sozinho, como sempre. Mudança de planos. Dante puxou Cecília para mais perto, a mão deslizando da cintura para o quadril. Mãe, essa é Cecília. Cecília, minha mãe. Beatriz. Silêncio. A mulher loira ao lado. Devia ser Denise, tinha que ser. Riu. Agudo. Falso. Como vidro quebrando. Namorada? Ela repetiu. A palavra soando como piada. Desde quando, Dante? Você estava solteiro na semana passada. 2 meses.
Cecília respondeu antes que pudesse se conter. Improviso puro. Instinto de sobrevivência. Nos conhecemos em... evento. Diferente desse. Meio verdade. Corredor de hospital contava como evento, tecnicamente. Beatriz arqueou uma sobrancelha tão perfeitamente desenhada que parecia ter sido traçada por arquiteto. Diferente como, exatamente? O tom era gelo. Avaliação. Dissecação. Cecília segurou o olhar dela. Não ia recuar. Não ia deixar aquela mulher, por mais intimidadora que fosse, por mais rica que fosse, por mais poder que tivesse, vê-la fraquejar. Menos... Ela gesticulou vagamente para o salão, para o luxo obsceno, para as pessoas rindo suas risadas falsas. Performático. Mais real. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelos olhos de Beatriz. Surpresa, talvez. Ou respeito. Ou reconhecimento de adversária que não era completamente incompetente. Então ela sorriu. Gelo puro cristalizado. Como encantador. Ela disse, cada sílaba uma pequena facada. Denise, querida, parece que seus planos mudaram também. Que pena. Denise olhou para Cecília como entomologista olhando para inseto particularmente interessante sob microscópio. Avaliando, categorizando, decidindo onde enfiar o alfinete. Professora, não é? Ela disse. Havia veneno nas vogais. Li sobre você na pesquisa rápida que fiz no banheiro, escola pública na Zona Leste. Que... nobre. A palavra era insulto embrulhado em papel de presente. Cecília sentiu o sangue ferver. Sentiu vontade de socar aquele sorriso perfeito, aquele nariz refeito, aquela presunção. Mas Dante apertou a mão dela. 3 vezes. Rápido. Código. Ela respirou. Contou até 3. Sorriu. Alguém tem que educar a próxima geração. Ela disse, voz doce como açúcar envenenado. Já que a atual claramente falhou em ensinar boas maneiras básicas. Mas não se preocupe. Ela inclinou a cabeça como cachorro curioso. Nunca é tarde para aprender. Eu poderia recomendar alguns livros de etiqueta se quiser. Silêncio. Absoluto. Pessoas ao redor pararam de conversar. Denise ficou roxa. E Beatriz? Beatriz riu. Genuína. Curta. Surpreendida. Ela tem língua afiada. A matriarca disse para o filho. Mas os olhos permaneceram em Cecília. Gostei. Talvez ela dure mais que as outras. E foi embora, levando Denise, que bufava como touro. Consigo. Quando ficaram sozinhos, Dante soltou o ar que estava prendendo. Desculpa, ele disse baixinho. Eu devia ter avisado que ela ia estar aqui. Devia ter te preparado melhor. Não foi tão ruim, Cecília murmurou, ainda sentindo adrenalina correndo nas veias. Sua ex é intensa. Não é minha ex. Rápido, firme. Nunca foi nada. Nunca vai ser nada. Minha mãe que tem fantasias de dinastia e fusão de fortunas. E você deixa? Já tentou dizer não para Beatriz Albuquerque? Cecília olhou na direção onde a mulher tinha ido. Ela estava perto da janela agora, conversando com um homem de cabelos brancos, provavelmente político, ou empresário, ou alguma combinação dos dois. Então não, ela disse. Nunca tentei, e espero nunca precisar. Dante pegou 2 taças de champanhe de bandeja que passou, ofereceu uma para ela. Aos próximos. Ele olhou o relógio. 3h42. Cecília tocou a taça dele com a dela. Aos acordos temporários. Beberam. As borbulhas explodiram na língua dela. Doce. Levemente amargo. Caro. Muito caro. Preciso ir ao banheiro. Ela disse depois de alguns minutos, circulando, sorrindo, acenando para pessoas que ela nunca ia ver de novo. Dante ficou tenso. Imperceptivelmente. Mas ela estava perto o suficiente para sentir o corpo dele endurecer. Você vai voltar? A pergunta saiu rápida, vulnerável, medo genuíno sangrando nas bordas. E Cecília entendeu. Ele achava que ela ia fugir. Ia deixá-lo ali, sozinho, humilhado na frente da mãe, da ex que não era ex, de todos. Contrato é contrato, ela disse, segurando o olhar dele. 4 horas, faltam 3h40. Eu volto. Promete? Prometo. E ela voltou. 5 minutos depois. Batom retocado. Respiração controlada. Máscara social de volta no lugar. E passou as próximas 3h36, sendo namorada perfeita. Cecília sorriu até os músculos da bochecha doerem. Acenou. Disse as coisas certas nas horas certas.
Que interessante. Que perspectiva fascinante. Dante me conta muito sobre isso, quando não tinha a menor ideia do que estavam falando. Conheceu empresários que comandavam fortunas maiores que PIB de países pequenos. Políticos que ela tinha visto na TV. Celebridades que ela não reconheceu, mas fingiu que sim. E Dante estava sempre ali, mão na cintura dela, voz firme apresentando-a, orgulhoso, como se ela fosse real, como se não fosse contratada. Houve momento, quando o deputado perguntou há quanto tempo estavam juntos e Dante respondeu, não o suficiente. Com um sorriso pequeno, íntimo, verdadeiro, que Cecília quase esqueceu, quase acreditou, que era um casal de verdade, que ela pertencia ali, naquele mundo de cristal e mármore, que não era Cinderela com prazo de validade estampado nas costas, até que viu o homem perto do bar, 50 e tantos, barriga proeminente, aliança de ouro, olhando para ela com aquele olhar. Aquele que ela conhecia bem de anos servindo bebida em bar vagabundo, avaliando, precificando, decidindo se ela estava disponível. E a realidade voltou como soco no estômago. Ela não era namorada de Dante, era acompanhante contratada. E todos ali, se soubessem, olhariam para ela exatamente como aquele homem estava olhando. Quando o evento acabou, 11h30 pontualmente, porque gente rica tinha compromissos manhã seguinte. Cecília sentiu alívio tão grande que as pernas quase falharam. Sobreviveu, não fez papel de idiota, não caiu, não derramou champanhe, não disse nada catastroficamente errado, estava quase acabado. O motorista esperava, mesmo carro, mesmo silêncio profissional. Minha casa fica em Pinheiros, Dante disse enquanto entravam no banco de trás. Ela de um lado, ele do outro, espaço respeitoso entre eles. Cobertura, você vai ter seu próprio quarto, banheiro privativo, qualquer coisa que precisar. Séria, ele olhou para ela. Qualquer coisa. Você não... Ele parou, escolhendo palavras com cuidado. Não precisa se preocupar. O contrato foi claro, eu não espero... Não vou, apenas durma, e de manhã você vai para casa. E o dinheiro? Vai estar na mesa quando você acordar. Segunda metade, 100 mil. Como combinado. Cecília assentiu. Olhou pela janela. São Paulo passava em borrão de luzes, mas havia algo na voz dele. Algo que soava quase como arrependimento. Como se ele não quisesse que ela fosse embora. O que era ridículo, patético. Projeção dela, provavelmente. A cobertura era exatamente o que ela esperava. Luxuosa até o ponto da obscenidade. Piso de madeira que brilhava como vidro. Móveis que pareciam escultura. Arte moderna nas paredes que ela não entendia, mas sabia que custava fortuna. Vidro. Tanto vidro. Janelas do chão ao teto mostrando São Paulo inteira estendida embaixo como tabuleiro iluminado. Seu quarto é ali. Dante apontou para a corredor à esquerda. Primeiro porta. Banheiro tem tudo o que precisa. Roupa de dormir está na cama. Se quiser comer algo, a cozinha está aberta. Sinta-se. Ele parou. Isso foi idiota. Você obviamente não vai se sentir em casa. Mas, sinta-se confortável, por favor. E você? Vou trabalhar um pouco. Ele afrouxou a gravata com um movimento que parecia automático. Nunca consigo dormir bem de qualquer jeito. Insônia crônica. Médicos dizem que é estresse. Eu digo que é incapacidade de desligar o cérebro. Cecília deveria ter ido para o quarto. Deveria ter fechado a porta, trancado, dormido, acordado e ido embora. Mas ficou parada ali, descalça agora. Tinha tirado os sapatos que matavam, no piso gelado, observando ele, realmente observando. Dante Albuquerque tinha cansaço escrito em cada linha do rosto. Olheiras que maquiagem não escondia completamente. Tensão nos ombros. Solidão. Tanta solidão que doía olhar. Por que eu? Ela perguntou de novo. Terceira vez. Mas dessa vez queria a resposta real. De verdade dessa vez. Sem mentira. Dante ficou quieto por tanto tempo que ela achou que ele não ia responder. Depois, com voz tão baixa que ela quase não ouviu. Porque quando você me olhou naquele corredor, no hospital, semanas atrás, vida inteira atrás, pela primeira vez em 5 anos, eu não me senti completamente sozinho. Pela primeira vez desde que meu pai morreu e eu herdei império que não queria, responsabilidades que não pedi, vida que não escolhi. Alguém me olhou e viu. Não o dinheiro, não o sobrenome. Apenas um homem cansado preocupado com alguém que ama. E eu, ele riu sem humor nenhum. Me apeguei àquilo.
Aqueles 5 segundos, como um náufrago agarrando o destroço. A confissão pairou no ar entre eles, crua, verdadeira, perigosa. Cecília deveria ter ido para o quarto. Deveria. Dante, eu sei. Ele passou mão pelo cabelo, desfazendo o penteado perfeito. Desculpa. Isso foi inadequado. Você é funcionária. Há contrato, limites. Você deve estar exausta. Eu vou. Ele gesticulou vagamente para o outro corredor. Trabalhar. Dormir. Algo. Apenas. Boa noite. Obrigado por hoje. Você foi incrível. Ela o beijou. Não pensou. Não planejou. Não calculou consequências. Apenas atravessou os 3 metros que os separavam e beijou aquele homem impossível. E ele congelou. Por meio segundo. Talvez menos. Talvez mais. Tempo virou coisa estranha. Completamente imóvel. Depois reagiu. Puxou-a para perto com urgência que beirava desespero. Mãos na cintura dela. No rosto. Nos cabelos. Desfazendo o penteado que tinha levado 20 minutos para fazer. Boca quente. Exigente. Faminta. Como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Testa contra testa. Respiração misturada. Isso não estava no contrato. Dante murmurou contra os lábios dela. Eu sei. Você pode ir embora agora. Ele disse, mas mãos contradiziam palavras, segurando como se ela fosse desaparecer. Para o quarto de hóspede. Trancou a porta. Não precisa... Isso não é obrigatório. Não é parte do acordo. Você não me deve nada além do que já deu. Eu sei. Cecília repetiu. Então por quê? Boa pergunta. Porque ele tinha olhado para ela como se ela fosse o universo inteiro. Porque ele tinha sido gentil quando não precisava. Porque ele tinha protegido ela da mãe terrível, da ex-cruel, do mundo inteiro. Porque ele estava sozinho e ela reconhecia a solidão quando via. Porque carregava a mesma dentro de si. Porque por uma noite, apenas uma, a última antes de voltar à realidade, ela queria fingir que era diferente, que era especial, que alguém a escolhia, não por dinheiro, mas porque queria, mesmo que fosse mentira, especialmente porque era mentira. Porque eu quero, ela disse. Simples, honesto, se você quiser. Se eu... Dante riu, sem humor, puro descrédito. Cecília, eu quero desde o segundo que você saiu do carro usando esse vestido. Eu quero desde o corredor do hospital. Eu quero de um jeito que é provavelmente ilegal em 3 estados. Então me leva para sua cama. Ela pediu. Não a de hóspedes, a sua. E me faz esquecer que isso é temporário. Ele pegou ela no colo. Literalmente pegou. Braços sob as pernas contra o peito, como se ela não pesasse nada. E levou pelo corredor, passando pela porta do quarto de hóspedes, direto para o quarto dele. Quarto que era menos quarto e mais suíte do tamanho do apartamento dela inteiro. Cama enorme, lençóis que pareciam nuvem, vista para a cidade inteira através de janela gigante. Ele colocou ela na cama com cuidado. E passou a noite inteira provando que contratos às vezes eram apenas desculpa para o que as pessoas realmente queriam. Cecília acordou com o sol batendo no rosto. Luz dourada atravessando janela enorme, sem cortina, porque quem morava no topo da cidade não precisava se esconder de ninguém. 6 da manhã. Ela sabia antes mesmo de abrir os olhos. Corpo dela tinha relógio interno calibrado por anos de acordar cedo, trabalhar demais, dormir pouco. Dante dormia ao lado dela, uma das mãos ainda pousada no quadril dela, por cima do lençol branco que cheirava a lavanda e dinheiro. Ele parecia mais jovem dormindo, menos blindado. As linhas de tensão ao redor da boca suavizadas, cabelo bagunçado. Ela tinha feito isso, tinha passado os dedos ali tantas vezes durante a noite que perdeu a conta. Ela observou por 30 segundos, 40, 1 minuto inteiro, memorizando a curva da mandíbula, a cicatriz pequena perto da sobrancelha esquerda. Ele tinha dito que foi de queda de bicicleta quando tinha 8 anos, rindo enquanto contava, dedos traçando a pele dela. O jeito como respirava, profundo e regular. Então, devagar, tão devagar que mal respirava, saiu da cama. O chão era frio sob os pés descalços. Ela achou a roupa espalhada pelo quarto, vestido jogado em cadeira, sapatos chutados perto da porta, calcinha. Onde estava a calcinha? Ali, perto da janela. Como tinha ido parar lá? Ela nem lembrava. Mentira, lembrava de tudo. Vestiu-se em silêncio, sem pressa mas sem barulho.
Movimento de ladrão fugindo de crime. E era crime, não era? Deixar-se sentir, deixar-se querer. Deixar-se fingir por uma noite que era alguém que não era. O envelope com o cheque, segunda metade do pagamento, estava na mesinha da sala, exatamente onde ele tinha dito que estaria. Cecília passou por ele, parou, olhou para o envelope grosso, branco, com Cecília, escrito na frente com aquela caligrafia perfeita. Olhou para o corredor que levava ao quarto onde Dante dormia e fez a única coisa que fazia sentido para ela naquele momento. Com sol nascendo sobre São Paulo e coração batendo descompassado no peito. Deixou o dinheiro lá. Não pegou um centavo, nenhum. Na cozinha enorme, toda equipada, que parecia nunca ser usada porque tinha empregados para isso. Achou papel e caneta. Escreveu: "Obrigada pela noite. Foi mais do que esperava. Fica com o dinheiro. Eu não posso aceitar. Não depois de tudo. Isso seria transformar em transação algo que não foi. Pelo menos não para mim. Cuida-se." C. Releu. Quase rasgou. Quase escreveu de novo com menos verdade, mais distância. Mas deixou como estava. E saiu antes que a coragem, ou a sanidade, falhasse. O porteiro do prédio olhou para ela com surpresa quando apareceu no térreo, usando vestido de gala às 6h15 da manhã. "Táxi, senhorita." Ele ofereceu, profissional demais para julgar. "Por favor." Custou tudo que ela tinha na carteira. R$ 53. Era tudo que restava do salário da semana depois de pagar conta de luz que tinha atrasado. Chegou em casa quando mãe ainda dormia, medicada, cansada. E Cecília chorou no banheiro por 20 minutos. A água do chuveiro lavando lágrimas que não deveria estar derramando. Porque a noite tinha sido perfeita. Perfeita demais. E ela não podia, não devia, comprar perfeição com dinheiro que era para salvar a vida da mãe. Mesmo que ele tivesse oferecido, mesmo que tivesse sido dela por direito. Não era certo. Sentia-se errado. Sentia-se como traição. De quem ela não tinha certeza. Dele. Dela mesma. De algum código moral que nem sabia que tinha até quebrar. 3 dias depois, voltando do hospital, a cirurgia tinha sido marcada para sexta. 5 dias ainda, eternidade e nada ao mesmo tempo. Encontrou o recibo de transferência bancária no e-mail. R$ 160 mil. Exatamente o valor da cirurgia. Nem um centavo a mais. Remetente. Doador anônimo. Mas ela sabia. Claro que sabia. Dante Albuquerque tinha pagado. Tinha descoberto o valor exato. Tinha transferido. Tinha salvado a vida da mãe dela. E ela quis matá-lo. Quis ligar. Mas não tinha o número, percebeu? Nunca tinha pegado o número dele. Que tipo de idiota dorme com alguém sem pegar número? Gritar, devolver cada centavo. Mas não podia devolver. Porque já tinha pagado o hospital. Porque a cirurgia estava marcada. Porque a mãe tinha chance agora, chance real, e Cecília não ia jogar isso fora por orgulho, mesmo que doesse, mesmo que se sentisse comprada, possuída, controlada, mesmo que uma parte pequena, escura, feia dela sussurrasse que talvez ele achava que comprava direito de voltar, de pedir mais, de transformar uma noite em algo contínuo. Ela mudou o número do celular na semana seguinte, deletou o e-mail antigo, desapareceu. A mãe fez a cirurgia numa sexta-feira chuvosa. 10 horas de operação. Cecília ficou na sala de espera, mastigando unhas, rezando para Deus que não tinha certeza se existia. Quando o médico saiu, máscara pendurada no pescoço, olhos cansados mas sorrindo, e disse: "Foi bem, conseguimos remover tudo." Cecília desabou. Literalmente desabou no chão e chorou como não chorava desde o funeral do pai, 15 anos atrás. Recuperação foi lenta. Semanas viraram meses. E Cecília tentou esquecer. Tentou voltar à rotina. Aulas de manhã, bar à noite, visitas ao hospital nos intervalos. Tentou não pensar em olhos âmbar, em mãos que conheciam cada curva do corpo dela, em voz grave dizendo o nome dela como prece. Tentou, falhou miseravelmente, especialmente quando via ele. Não pessoalmente, ela evitava qualquer lugar onde pudesse cruzar com ele. Mudou rota do metrô, parou de ir ao mercado perto dos jardins, mas em revista, na TV, no jornal que alguém deixou esquecido no metrô. Dante Albuquerque, sempre trabalhando, sempre em evento, sempre, sozinho, sem namorada, sem Denise, sem ninguém. E 3 meses depois daquela noite, 3 meses, 2 semanas, 4 dias. Mas quem estava contando?
Cecília estava no bar, servindo cerveja para cliente regular, quando viu na TV que ficava pendurada no canto. Empresário Dante Albuquerque anuncia noivado com socialite Denise Vasconcelos. Foto deles dois. Ele de terno, ela de vestido vermelho, aquele mesmo do evento, sorrindo para a câmera, ela segurando a mão dele, exibindo o anel. Casamento marcado para 6 meses depois. O estômago de Cecília revirou. Não era raiva, não era ciúme, não era tristeza, era sensação de queda livre, de chão desaparecendo, de perceber que tinha sido idiota pensando que aquela noite tinha significado algo além de transação. Ele tinha voltado para ela, para Denise, para o que a mãe queria. Claro que tinha. Homens como Dante Albuquerque não largavam fortunas e dinastias por professoras de escola pública que fugiam de manhã deixando bilhetes. Ela terminou o turno, foi para casa, deitou na cama e não chorou, porque não tinha direito de chorar por algo que nunca foi dela. Às vezes, 3 meses podem mudar tudo. Às vezes, decisões que pareciam certas revelam consequências impossíveis. Se você está sentindo o coração apertar agora, deixe um like e continue aqui, porque o que vem a seguir vai virar esse jogo completamente. Mas então, começou o enjoo. Primeiro de manhã. Leve. Cecília achou que era gripe. Estresse. Cansaço acumulado de meses sem descanso. Passou. Voltou. Passou. Voltou pior. Até que ela vomitou 3 manhãs seguidas e a mãe, já em casa, recuperada, mais magra, mais viva, gloriosamente viva, olhou para ela com aquela expressão. Quando foi sua última menstruação? Cecília congelou. Não. Não, 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 não. Não sei. Por quê? Filha. A mãe segurou as mãos dela. Você precisa fazer um teste. Eu não preciso de teste nenhum. É só gripe. Eu tô bem. Cecília. Eu tô bem. Mas comprou o teste. 2 marcas diferentes porque era paranoica, e os 2 mostraram 2 linhas. Bem marcadas. Impossíveis de negar. Grávida. 4 semanas, segundo calculadora online. O que batia perfeitamente com... Não. Não ia pensar. Não ia lembrar. Não ia reviver cada segundo daquela noite porque já tinha feito isso centenas de vezes na insônia de madrugada. Foi ao médico. Confirmou. Ouviu o batimento cardíaco minúsculo, rápido como beija-flor. E tomou decisão. Não ia contar. Não ia procurar Dante Albuquerque, bilionário noivo de socialite perfeita, para dizer, ei, lembra daquela noite onde você me contratou? Então tem uma surpresa. Ia ter esse bebê, sozinha. Ia criar. Ia amar. Ia sobreviver, como sempre fez. 4 meses de gravidez. Barriga começando a aparecer. Roupas ficando apertadas. Enjoo dando lugar à fome constante. Cecília estava no supermercado. Sempre o supermercado, porque grávida comia por 2,5, quando viu a revista. Capa vermelha. Manchete em letras garrafais. Dante Albuquerque e Denise Vasconcelos. Casamento do ano em resort de luxo na Bahia. Fotos. Dele de smoking branco. Dela de vestido que custava mais que carro popular. Sorrindo. Trocando alianças. Beijando na frente de 300 convidados. A mãe dela tinha tentado convencê-la a contar para ele. Tinha argumentado que ele tinha direito de saber. Que criança tinha direito de conhecer o pai. Cecília tinha dito não. Por que direito? O direito do homem que tinha contratado ela por uma noite. O direito do cara que tinha pagado a cirurgia sem perguntar, como se ela fosse projeto de caridade. O direito do bilionário que tinha casado com outra 3 meses depois de dormir com ela. Nenhum. Ele não tinha direito nenhum. Essa criança era dela. Apenas dela. Comprou a revista. Não sabe por quê. Masoquismo, talvez. Leu na sala de espera da clínica onde tinha ultrassom marcado. A matéria era detalhada demais. Descrevia o vestido dela, confeccionado sob medida por estilista italiano. O local. Resort 5 estrelas com diárias de R$20 mil. Os convidados. A nata da sociedade paulista e empresários de todo o país. Dante dava entrevista breve. Estou muito feliz. Denise é mulher incrível e temos futuro promissor juntos. Robótico. Ensaiado. Falso. Ou talvez fosse projeção dela. Talvez ele fosse genuinamente feliz. Talvez tivesse esquecido completamente dela. Cecília Nogueira? A enfermeira chamou. Ela jogou a revista no lixo e entrou.
O médico passou o gel frio na barriga que crescia, moveu o aparelho, e então, som, tum 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 tum, rápido, forte, vivo. Quer saber o sexo? O médico perguntou. Cecília olhou para a tela, para aquela manchinha branca e preta que era a pessoa. Metade dela. Metade dele. Sim. Ela sussurrou. Parabéns. É menina. Menina. Uma menina. Filha. Cecília saiu da clínica com fotos da ultrassom na bolsa e decisão firme no peito. Ia criar essa menina sozinha. Ia dar para ela tudo que não teve. Amor, estabilidade, presença. Ia ser mãe e pai. Ia ser suficiente. Tinha que ser. 5 meses, 6, 7. Barriga crescendo, impossível esconder agora. Escola sabia. Bar sabia. Todo mundo sabia. Ninguém perguntou sobre o pai. Na Zona Leste, mãe solteira não era escândalo. Era terça-feira, 8 meses, 9. 2 semanas para o parto, segundo a médica. Cecília estava enorme, cansada, pés inchados, costas doendo, dormindo em posições estranhas porque nenhuma era confortável. Mas também estava feliz, de um jeito estranho, assustador, intenso. Ia ser mãe, ia ter alguém para amar incondicionalmente, ia ter propósito além de sobreviver. Até que foi ao mercado comprar biscoito de gengibre, único que não dava enjoo, e ouviu a voz, grave, conhecida, impossível. Ela virou devagar, devagar, como se movimento rápido pudesse quebrar a realidade. E lá estava ele, Dante Albuquerque, no meio do corredor de massas do supermercado vagabundo da Zona Leste, segurando cesta de compras como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não tinha visto ela ainda. Olhava para a embalagem de macarrão com concentração de quem nunca tinha comprado comida pessoalmente na vida. Cecília começou a recuar. 1 passo, 2, silenciosamente. Mas então ele virou a cabeça e congelou. Os olhos dele, aqueles olhos âmbar que ela via toda noite antes de dormir, foram direto para o rosto dela. Reconhecimento instantâneo. Depois desceram. Para a barriga enorme, inegável. 9 meses de segredo estampado para o mundo ver. A cesta caiu da mão dele, bateu no chão com estrondo que ecoou pelo mercado inteiro. E o mundo inteiro, o universo inteiro, realidade inteira, parou de girar. Cecília, apenas o nome dela, nada mais. Mas o jeito como ele disse, como se fosse prece, como se fosse maldição, como se fosse última palavra antes de morrer. Ela não respondeu, não conseguia. Garganta fechada, pulmões esqueceram como funcionar, pés presos no chão como se tivessem criado raízes no linóleo vagabundo. Dante deu um passo na direção dela, parou, deu outro, parou de novo, como se estivesse se aproximando de animal selvagem, algo que podia fugir ou atacar a qualquer momento. Você, a voz dele falhou, engoliu seco, tentou de novo. Quanto tempo? Cecília olhou ao redor. 5 pessoas olhando. 6. Celulares saindo de bolsos. Merda. Em 10 segundos, alguém ia reconhecê-lo, ia tirar foto, ia postar. Dante Albuquerque confronta a grávida misteriosa em supermercado. Manchete perfeita. Casamento dele tinha sido há 4 meses. Ela estava grávida de 9. Matemática simples. Escândalo garantido. Não aqui. Ela murmurou. Não assim. Então onde? Quando? A voz dele estava subindo, descontrolada. Ele nunca perdia controle. Ela lembrava disso. Lembrava de como ele era sempre medido, sempre cuidadoso. Porque eu passei 9 meses, 9, te procurando. Contratei detetive. Revirei São Paulo inteira. Você mudou o número, deletou o e-mail, simplesmente desapareceu. E agora você está aqui, grávida até... Ele não conseguiu terminar. Apenas olhou para a barriga dela como se estivesse vendo milagre e pesadelos simultâneos. Por favor, Cecília disse, sentindo lágrimas queimarem. Malditos hormônios. Não aqui. Tem uma cafeteria a 2 quadras. 20 minutos. Só isso. Cecília. 20 minutos ou nada, Dante. Ela forçou firmeza na voz. E guarda o celular. Pelo amor de Deus. Guarda antes que alguém tire foto. Ele obedeceu, mãos tremendo levemente. Ela notou, porque conhecia aquelas mãos, porque tinha visto elas segurando o mundo,
porque sabia quando estavam tremendo. 20 minutos. Ele concordou. Mas você vai aparecer. Porque se você fugir de novo, eu juro que o quê? Ela desafiou. Vai contratar outro detetive? Vai invadir minha casa? Vai. O quê? Silêncio. Então, baixo. Vou passar o resto da vida me perguntando. E aquilo quebrou alguma coisa dentro dela. 20 minutos. Ela repetiu. Cafeteria esquina. Eu vou. Dessa vez. Cecília chegou primeiro. Escolheu mesa no canto, de costas para a porta. Pediu chá de camomila. Café estava proibido, assim como álcool, queijo não pasteurizado e qualquer coisa que prestava. Respirou. Contou até 10, 20, 50. Tentou organizar pensamentos em algo coerente. Mas como organizar 9 meses de decisões, mentiras, omissões? Como explicar que tinha escolhido desaparecer porque era mais fácil que enfrentar? Dante chegou em 15 minutos. Não pediu nada. Apenas sentou e olhou. Olhou para ela com intensidade que deveria ser ilegal. Como se estivesse memorizando cada detalhe, cada mudança. Cabelo mais comprido, rosto mais cheio, olheiras profundas. E a barriga, sempre voltando para a barriga. É meu. Não foi pergunta, foi afirmação. Certeza absoluta. Cecília podia mentir, devia mentir. Era o mais seguro. Não, ela disse. É de outro. Mentirosa, sem raiva, apenas cansaço. Você é péssima mentirosa, sabia? Quando mente, morde o lábio inferior. Sempre fez isso. Naquela noite no evento, toda vez que alguém perguntava algo pessoal. Merda. Ela mordia o lábio mesmo. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você não dorme com qualquer um. Dante se inclinou para a frente, cotovelos na mesa, mãos entrelaçadas. Eu sei que aquela noite significou alguma coisa real. Porque você deixou o dinheiro. Porque você fugiu. Porque você desapareceu como se eu fosse... Como se você fosse perigoso. Ela completou. Porque era. Você é perigoso, Dante. Homens como você. Bilhões de reais. Poder para destruir vidas com telefonema. Vocês são radioativos. E eu não queria que minha filha crescesse perto disso. Silêncio. Então. Filha. A voz dele quebrou. Menina. Cecília fechou os olhos. Merda. Não devia ter falado isso. Mas falou, ele disse. Filha. Nossa filha. Não é nossa, é minha. Cecília. Você casou? Ela quase gritou. Abaixou a voz quando pessoas olharam. Você se casou com ela. Vi a revista. Vi as fotos. Você trocando alianças, beijando, dizendo como estava feliz. Então não vem agora. Eu não queria casar. Ele interrompeu. Voz crua. Não queria Denise. Não queria nada daquilo. Mas você me deixou. Acordei sozinho com bilhete dizendo obrigada como se eu fosse... Como se aquela noite tivesse sido apenas... serviço. Como se não tivesse significado nada. E você pagou a cirurgia da minha mãe mesmo eu tendo recusado. Ela cuspiu. Parece transação para mim. Sua mãe ia morrer. E você ia comprar consciência limpa. Silêncio de novo. Pessoas olhando. Cecília abaixou a voz. Por que você está aqui, Dante? Por que em supermercado da Zona Leste? Você mora em Pinheiros. Deve ter chefe pessoal. Por que estava comprando macarrão num mercado vagabundo? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela achou que não ia responder. Então, porque 7 meses atrás, o detetive que contratei finalmente encontrou algo. Endereço antigo seu. Eu vim. Você tinha mudado, mas tinha mercado perto. E cafeteria. E... lugares onde você devia ter pisado. Então eu voltei. Toda semana. Às vezes 2. Comprava coisas aleatórias. Sentava na cafeteria. Apenas esperando que talvez, um dia... A voz dele falhou. Você procurou por mim. Cecília sussurrou. Mesmo casado. Você... Eu não amava ela. Ele disse. Firme. Claro. Nunca amei. Foi casamento de conveniência. Para os dois. Ela queria status. Eu queria que minha mãe parasse de me pressionar. Durou 4 meses. Assinamos divórcio há 6 semanas. O mundo virou de lado. Você... divorciou? Está se divorciando. Ele corrigiu. Processo leva tempo. Mas sim. Porque eu não conseguia fingir que sentia algo que não sentia. Não depois de ter sentido real. Mesmo que só por uma noite. Mesmo que você tenha fugido. Mesmo que tenha me deixado com...
com nada. A bebê chutou, forte, como se estivesse respondendo ao tom emocional da conversa. Cecília pôs a mão na barriga automaticamente, e os olhos de Dante seguiram o movimento como ímã. Posso... Ele estendeu a mão, hesitante. Posso sentir? Ela deveria dizer não. Deveria manter distância. Deveria proteger essa criança do caos que era Dante Albuquerque. Pode. Ela ouviu a própria voz dizer. Ele se moveu ao redor da mesa. Ajoelhou. Sempre de joelhos, sempre. Ao lado da cadeira dela. E pousou a mão na barriga. Por 5 segundos, nada aconteceu. Depois a bebê chutou, direto na palma da mão dele. E a expressão no rosto de Dante? Cecília ia lembrar daquele olhar até o dia em que morresse. Terror, adoração, amor instantâneo e absoluto. Minha filha. Ele sussurrou, voz quebrada, olhos brilhando. Nossa filha. Dante, por favor. Ele olhou para ela. Por favor, não me tire isso. Eu entendo. Entendo que eu estraguei tudo. Que eu devia ter lutado mais. Que eu devia ter sido menos covarde. Mas por favor, deixe eu conhecer ela. Deixe eu ser pai. Mesmo que você nunca mais queira me ver. Mesmo que você me odeie. Só, por favor. E Cecília, com 9 meses de segredos pesando, com o coração partido em pedaços que nunca cicatrizaram, olhou para aquele homem impossível ajoelhado no chão sujo de cafeteria e disse a única coisa que podia. Tá bom. Dante não foi embora. Nos dias seguintes, ele apareceu. Todos os dias. Discreto, respeitoso, mas presente. Levava coisas. Frutas que a médica tinha recomendado. Livros sobre gravidez com anotações nas margens. Ele tinha lido, percebeu Cecília. Tinha realmente lido e marcado partes importantes. Roupinhas de bebê tão pequenas que pareciam impossíveis. Você não precisa. Ela começou numa quinta-feira quando ele apareceu com o berço desmontado. Eu sei. Ele interrompeu. Mas eu quero, se você deixar. E ela deixou. Porque era cansativo ficar brava. Porque os pés dela doíam. As costas doíam. Tudo doía. Porque ele montou o berço em 2 horas enquanto ela dormiu no sofá. E quando acordou, o quarto minúsculo tinha berço branco, móbile de estrelas, e Dante sentado no chão exausto, mas sorrindo. Ficou bom? Ele perguntou. Ficou perfeito, ela admitiu. Mas nada bom dura para sempre. Especialmente quando envolve bilionários, segredos e tabloides famintos. A matéria saiu numa segunda-feira. Revista de fofoca. Capa vermelha. Foto desfocada de Dante saindo do prédio dela. Dante Albuquerque flagrado em mistério. Ex-bilionário visita endereço na Zona Leste diariamente. Nova namorada? Cecília viu no celular. Alguém da escola tinha mandado no grupo de WhatsApp. É verdade isso? Você conhece ele? Merda. Ela ligou para Dante. Ele atendeu no primeiro toque. Eu vi. Ele disse antes que ela pudesse falar. Já estou indo aí. Não vem. Isso só vai piorar. Vão tirar mais fotos e... Cecília, já saiu. Já está público. Esconder agora não adianta. Mas sua mãe, a imprensa, todo mundo vai querer saber quem eu sou, de onde eu vim, porque você está vindo aqui e eu vou contar a verdade. Ele disse, simples, que você está grávida da minha filha, que eu amo você, que eu cometi erros, mas estou tentando corrigir. Silêncio, absoluto, total. O que você disse? Que eu amo você. Ele repetiu, sem hesitação. Eu amo você, Cecília. Amei desde aquela noite idiota. Amei quando você fugiu. Amei durante todo aquele casamento falso. E amo agora, vendo você carregar minha filha, linda e forte e... A voz dele falhou, completamente fora do meu alcance. Dante, você não pode me amar. Você me conhece há menos de um ano. Passamos uma noite juntos. E 9 meses separados. Isso não é amor. É obsessão. É amor. Ele interrompeu. Eu sei diferenciar. Passei a vida inteira em relacionamentos sem amor. Eu sei como é. E isso, sua voz ficou firme. Isso é real. Cecília fechou os olhos. Respirou fundo. Não liga hoje, ela disse. Deixa a poeira baixar. Amanhã conversamos. Mas a poeira não baixou. Piorou. A matéria seguinte saiu na quarta. Dessa vez com foto clara. Dela. Saindo do mercado. Barriga enorme. Inegável. Exclusivo. Dante Albuquerque vai ser pai. Grávida misteriosa é professora da Zona Leste. Família Albuquerque em choque.
O celular de Cecília explodiu. Ligações, mensagens, jornalistas querendo entrevista, vizinhos curiosos, colegas de trabalho chocados e a escola. A diretora ligou às 9 da manhã. Cecília, precisamos conversar. Eu sei, eu posso explicar. Não precisa. A voz era gentil, mas firme. Mas você entende que isso está criando situação. Pais ligando, querendo saber se é verdade. Se você está envolvida com ele. Eu defendo você, mas o conselho... Estão me demitindo. Estão te colocando em licença temporária. Até as coisas acalmarem. Até pararem de ser escândalo, ela quis dizer. Entendo. Cecília disse. Obrigada por avisar. Desligou antes que pudesse chorar, mas não chorou, porque tinha coisa pior chegando. Beatriz Albuquerque apareceu na tarde do mesmo dia, sem avisar, com motorista, com advogado. Cecília atendeu a porta, barriga enorme, rosto inchado de chorar. Preciso falar com você, Beatriz disse. Não foi pedido. Sozinhas. A mãe de Cecília, recuperada, forte, protetora, apareceu atrás dela. Ela não vai falar com você sem mim presente. Beatriz olhou para Marta, avaliou. Decidiu que não valia a briga. Como quiser. Sentaram na sala pequena. Móveis velhos. Sofá remendado. Nada como a cobertura de mármore e cristal. Beatriz não pareceu notar. Ou não se importou. Quanto? Ela perguntou. Direta, sem rodeios. O quê? Quanto você quer para sair da vida do meu filho? Cecília riu. Sem humor. Apenas descrédito. Você está oferecendo dinheiro para eu desaparecer? De novo, 5 milhões. Beatriz colocou o cheque na mesinha de centro, ao lado do copo de suco que Cecília estava tomando. Você e a criança mudam de cidade, de país, se preferir. Meu filho tem futuro brilhante pela frente, empresa para comandar, legado para construir. Ele não pode ficar amarrado a isso. A isso? Cecília sentiu raiva fervendo. Você quer dizer a própria filha? Há um erro que ele cometeu numa noite de fraqueza. E ali Cecília perdeu completamente o controle. Levantou, tão rápido quanto barriga gigante permitia. Sai, ela disse. Calma, controlada, mortal. Sai da minha casa agora. 5 milhões é... Eu não quero seu dinheiro sujo. Ela gritou. Gritou mesmo, até garganta doer. Não quero nada de você. Não quero que você chegue perto da minha filha. E definitivamente, não quero que você chegue perto do seu filho. Porque você não é mãe. Mãe protege. Mãe ama. Você só controla, manipula, destrói. Beatriz ficou pálida. Levantou. Pegou o cheque. Você vai se arrepender disso. Provavelmente, Cecília abriu a porta. Mas não por recusar seu dinheiro. Agora sai. Quando a porta bateu, Cecília desabou no sofá. E a mãe segurou ela enquanto finalmente chorava. Dante descobriu no mesmo dia. Apareceu à noite. Furioso. Mais furioso que Cecília tinha visto. Ela fez o quê? Ele estava andando de um lado para outro na sala minúscula. 5 milhões? Ela ofereceu 5 milhões para você ir embora? Dante, acalma. Não vou acalmar. Ele parou. Olhou para ela. Você aceitou? A pergunta doeu mais do que deveria. Você realmente acha que eu aceitaria? Não sei. Você recusou os 200 mil originais. Rasgou o cheque da cirurgia na minha cara metaforicamente. Mas 5 milhões... Eu rasguei na cara dela literalmente. Cecília disse. Bem, não rasguei. Joguei de volta. Mas a intenção foi a mesma. Dante parou. Olhou para ela. Realmente olhou. Por quê? Porque não quero o dinheiro dela. Ou seu. Quero... A voz falhou. Quero que minha filha cresça sabendo que não foi erro, que não foi comprada, que foi, querida, nossa filha. Ele corrigiu suavemente. E ela é, querida. Mais do que eu sabia ser possível querer alguém que ainda nem nasceu. A bebê chutou, como se estivesse concordando. Cecília tocou a barriga. Depois olhou para Dante. O que fazemos agora? Agora. Ele se ajoelhou na frente dela. De novo. Sempre. Agora eu vou cortar contato com minha mãe completamente. Vou processar ela se tentar se aproximar de você de novo. E vou... Ele hesitou. Vou te pedir algo. E você pode dizer não. Tem todo o direito. Mas... O quê? Ele tirou caixinha do bolso. Pequena. Veludo preto. Abriu. Anel. Prata. Pedra azul.
Simples. Lindo. Casa comigo. O mundo parou. O quê? Casa comigo. Ele repetiu. Não por obrigação. Não porque você está grávida, mas porque eu te amo. Porque eu quero acordar do seu lado todo dia. Porque eu quero estar lá quando nossa filha nascer. Quando ela der primeiro passo. Quando ela for para a escola. Quando ela tiver primeiro namorado que eu vou odiar automaticamente. Eu quero tudo com você. Cecília olhou para o anel. Para ele. Para o anel de novo. Você está louco. Provavelmente. Seu mundo e o meu são completamente diferentes. Eu não sei usar garfo de 6 tipos. Não sei que roupa usar em evento de gala. Não sei ser do seu mundo. Então me ensina a ser do seu. Ele disse. Porque eu prefiro o seu. Prefiro mesa simples com comida feita em casa que banquete em restaurante Michelin. Prefiro isso. Ele gesticulou para a sala pequena, móveis velhos, amor real. Que cobertura vazia onde eu morava sozinho. Dante, diz sim. Ele pediu. Por favor, diz sim. E Cecília, com lágrimas escorrendo, com coração batendo descompassado, disse. Sim. O anel deslizou no dedo dela. Perfeito. Como se sempre tivesse pertencido ali. E Dante beijou ela. Devagar. Cuidadoso por causa da barriga. Terno demais para ser só físico. Quando se separaram, ambos estavam chorando. A bebê vai nascer daqui 2 semanas. Cecília disse. Você tem certeza que quer isso? Que quer cause fraldas sujas e noites sem dormir? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele disse. E ela acreditou. Helena nasceu numa quinta-feira de manhã. Contrações começaram às 3 da madrugada. Cecília acordou sentindo dor não, ainda não, mas pressão, como se corpo estivesse se preparando. Ligou para Dante. Ele atendeu no meio do primeiro toque. Voz alerta. Tá na hora? Acho que sim, ela disse. Contrações estão... Ai, sim, definitivamente sim. Não sai daí, tô indo. Ele chegou em 15 minutos. Quebrou metade das leis de trânsito de São Paulo. Cabelo bagunçado. Camisa do avesso. Olhos arregalados de puro pânico. Tá doendo muito? Hospital. Vamos. Agora. Onde tá a mala? Eu pego. Cuidado na escada. Devagar. Eu te seguro. Era quase engraçado. Cecília teria rido se não estivesse concentrada em respirar. 12 horas. 12 horas de trabalho de parto que pareceram 3 vidas. Dante ficou o tempo todo. Segurou a mão dela. Recebeu xingamentos. Ela chamou ele de coisas que nem sabia que conhecia. Aguentou tudo sem reclamar. Nunca mais. Ela ofegou entre contrações. Nunca mais eu faço isso. É você que vai ter o próximo. Próximo? Ele sorriu através de lágrimas. Já está planejando o próximo? Cala a boca. Quando Helena finalmente nasceu, às 15h23, 3 quilos e 200 gramas, pulmões potentes que ela usou imediatamente, Cecília ouviu o som, o choro, o primeiro choro. E algo dentro dela se quebrou e reconstruiu simultaneamente. É menina, a enfermeira disse, desnecessariamente, porque eles já sabiam. Mas ouvir em voz alta tornou real. Colocaram a bebê no peito de Cecília, quente, molhada, gritando, perfeita, absolutamente, impossível e perfeitamente perfeita. E Dante chorou. Chorou de verdade, lágrimas descendo pelo rosto sem vergonha, sem tentar esconder. Tocou a cabecinha minúscula, os dedinhos que automaticamente se fecharam ao redor do dedo dele. Oi, Helena. Ele sussurrou, voz quebrada. Oi, filha. Eu sou seu pai. E eu vou te proteger de tudo. Prometo. Cecília olhou para ele, para a bebê, de volta para ele. E pensou, isso era família, não a de sangue azul e sobrenome importante, mas a de amor escolhido, de decisões conscientes, de estar presente mesmo quando era difícil. Quer segurar? Ela ofereceu. Eu posso. Ela é sua também. Dante recebeu a bebê com cuidado reverente, como se estivesse segurando coisa mais preciosa e frágil do universo. E talvez estivesse. Helena parou de chorar. Abriu olhinhos escuros. Ainda indefinidos, podiam ficar azuis ou castanhos ou âmbar como os dele. Olhou para o pai, e Dante derreteu, completamente, totalmente, irreversivelmente. Oi, ele sussurrou de novo. Eu te amo. Já amava antes de te conhecer. Mas agora é real. Você é real.
Tem algo sobre amor que não Everything precisa you de need for 9 the night meses is in para there. crescer. Às Please, vezes cresce em make yourself segundos. comfortable. Quando você vê pessoa que criaram juntos pela primeira vez. Se você já sentiu aquele momento onde tudo faz sentido de repente, deixe e fique, porque a história dele só está começando de verdade agora. As primeiras semanas foram caos absoluto. Ninguém tinha avisado Cecília, embora devessem, que bebês recém-nascidos não dormiam. Nunca, jamais. Helena acordava a cada 2 horas. Fome, fralda, fome de novo, cólica, mais fome. Existencial void que só choro resolvia aparentemente. Cecília estava exausta, além de exausta, em território novo de cansaço onde coisas começavam a ficar irreais. Ela esqueceu o próprio nome 2 vezes. Tentou colocar mamadeira na geladeira e leite no armário. Chorou porque não conseguia lembrar se tinha trocado a fralda ou apenas pensado em trocar. E Dante estava lá, sempre. Ele tinha se mudado para o apartamento delas. O pequeno, vagabundo, com escada sem elevador. Disse que ia vender a cobertura, que não precisava daquilo. Trocava fralda, desajeitado no começo. Segurou a bebê de cabeça para baixo uma vez, o que fez Cecília gritar. Mas aprendendo rápido, acordava de madrugada. Segurava Helena para Cecília conseguir dormir 2 horas seguidas. Cantava para a bebê com voz desafinada que era a coisa mais linda e ridícula que Cecília já tinha ouvido. Para, ela disse uma noite. Para de ser tão perfeito. Tá me fazendo parecer mal. Você acabou de criar vida dentro do corpo. Dante respondeu, embalando Helena. Você é literalmente deusa. Eu só sou o cara que finalmente aprendeu a prender fralda sem deixar vazar. Cecília riu. Primeira vez em dias. E pensou, talvez dê certo. Talvez essa coisa impossível que construíram, de contrato falso, gravidez acidental, amor improvável, realmente funcionasse. Mas o universo tinha outros planos. A mãe de Dante, Beatriz, que tinha prometido sumir, processou, não por dinheiro, por custódia. Alegou que Dante era pai inapto, que Cecília era má influência, que o ambiente deles era inadequado para a criança, que Helena merecia avós presentes. A liminar chegou numa terça-feira. Dante leu. Ficou pálido, depois vermelho. Ela não pode, ele disse. Voz perigosamente baixa. Ela não pode fazer isso. Mas fez. Cecília tinha papel na mão, tremendo. Diz aqui que temos que comparecer à audiência. Que juiz vai avaliar? Ambiente familiar, capacidade parental, estabilidade financeira. A gente tem tudo isso. Você tem. Ela corrigiu. Eu tenho apartamento alugado, 2 empregos que mal pagam conta e histórico de ter desaparecido quando descobri que estava grávida. No papel, eu pareço exatamente o que ela está dizendo. Instável. Então a gente casa, Dante disse. Agora, hoje. Vamos no cartório. Isso não vai funcionar, ela disse, cansada. Tão cansada. Isso vai parecer exatamente o que é. Tentativa desesperada de parecer estável. Então o que fazemos? Cecília olhou para Helena dormindo no berço. Tão pequena, tão indefesa. Lutamos, ela disse. Lutamos como todo mundo. Com advogado, com verdade, com tudo. A audiência foi pesadelo. Beatriz levou o advogado caro, que apresentou evidências. Apartamento pequeno, escola que tinha colocado Cecília em licença, fato que Dante tinha se casado e divorciado em 6 meses. Pintou quadro de instabilidade, de decisões impulsivas, de ambiente inadequado. Depois foi vez deles. O advogado que Dante contratou, também caro, mas do lado deles, apresentou o contra-argumento. Amor genuíno, participação ativa, ambiente acolhedor mesmo que pequeno. Trouxe testemunhas, a mãe de Cecília. Vizinhos que tinham visto Dante subir 5 andares de escada carregando berço, móbile, fraldas. A médica que tinha acompanhado a gravidez e elogiou o casal. Tamanho de apartamento não define qualidade de família. O advogado disse. Helena tem pais presentes, amorosos, dedicados. Isso é o que importa. O juiz ouviu tudo, fez perguntas, observou. No final decidiu. Audiência de acompanhamento em 3 meses. Até lá, Helena ficaria com os pais. Mas serviço social faria visitas, avaliações, relatórios. Não foi vitória, mas também não foi derrota. Foi prova, teste de resistência. Os 3 meses seguintes foram intensos. Assistente social apareceu. Mulher séria, prancheta, olhos que avaliavam tudo. Checou geladeira, berço,
condições de higiene. Perguntou sobre rotina, sobre divisão de tarefas, sobre planos para o futuro. Dante e Cecília responderam honestamente. Sim, o apartamento era pequeno, mas estava pagando. Sim, Cecília tinha perdido o emprego, mas estava estudando para concurso público. Sim, Dante vinha de família complicada, mas tinha cortado o contato com a mãe completamente. E Helena? Helena estava feliz, gorda, saudável, amada. A assistente anotou tudo. Prometeu retornar. Voltou 2 semanas depois, sem avisar, às 7 da manhã. Encontrou Dante dando mamadeira, despenteado e de pijama. Cecília estudando na mesa, cadernos espalhados. Helena no cadeirão, babando em brinquedo. Bagunça, caos, real. A assistente sorriu. Pela primeira vez. Sorriu. Ok, ela disse. Isso é bom. E foi embora. A audiência final foi em dezembro. 6 meses depois da primeira. Helena já tinha 3 meses. Maior. Sorrindo. Conhecendo o pai, a mãe, a avó materna. O relatório da assistente social foi claro. Ambiente familiar saudável, pais dedicados, criança amada e bem cuidada. Recomendo manutenção de custódia com pais. Beatriz tentou argumentar. Seu advogado trouxe especialista em desenvolvimento infantil que falou sobre a importância de estabilidade financeira. Mas o juiz cortou. Senhora Albuquerque, ele disse com paciência esgotada. Essa corte não está aqui para julgar tamanho de conta bancária. Está aqui para garantir bem-estar da criança. E todos os relatórios, todos, indicam que Helena está exatamente onde deveria estar, com os pais. Caso encerrado. Bateu o martelo. Fim. Beatriz ficou paralisada. Depois levantou, pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Cecília sentiu alívio. Mais que alívio, sentiu vitória. E quando saíram do tribunal, ela, Dante e Helena no carrinho, sentiu mais. Sentiu família. Dante pediu de novo. Não com anel dessa vez. Com plano completo. Casa comigo. Ele disse numa noite. Helena finalmente dormindo depois de 2 horas gritando com cólica. Você já pediu. Eu já disse sim, lembra? Cecília mostrou a mão, onde anel de prata brilhava. Eu sei. Mas dessa vez, ele puxou o envelope. Dessa vez tem data, e lugar, e convites. E eu organizei tudo, se você quiser. Se você disser sim de novo. Cecília abriu o envelope. Convite simples, bonito. Data, 3 semanas. Local, jardim da casa da mãe dela. Você planejou o casamento? Pequeno. Ele se apressou em dizer. 30 pessoas. Sem fotógrafos, sem revista. Só nós, sua mãe, meus amigos de verdade. E Helena, obviamente. Obviamente. Cecília repetiu, olhando para a bebê dormindo. Nossa, da minha. Então é sim? De novo? De novo. Ela concordou. Sempre de novo. O casamento foi exatamente como prometeu. Pequeno, íntimo, perfeito. Cecília usou vestido simples. Dante terno sem gravata. Helena berrou no meio da cerimônia e todos riram. Os votos foram improvisados. Cecília falou sobre como ele tinha aparecido no bar dela com proposta insana e mudado vida inteira. Dante falou sobre como ela tinha feito ele se sentir humano de novo, não apenas herdeiro de império. Choraram. Ambos. Helena também, mas por razões não relacionadas. E quando o padre, ou juiz de paz, tecnicamente, disse, pode beijar a noiva, Dante beijou ela como se fosse primeira e última vez simultâneas, como se ela fosse o universo inteiro. Helena tinha 5 anos e opinião sobre absolutamente tudo. Por que você conheceu a mamãe num bar? Ela perguntou durante café da manhã, numa manhã de sábado. Dante quase cuspiu o café. Cecília mordeu o lábio para não rir. Foi evento de trabalho. Ele improvisou. Mentiroso. Cecília murmurou baixo. Você é péssima influência para nossa filha. Dante sussurrou de volta. Nossa filha. Ela repetiu, ainda arrepiando quando ele dizia isso. Mesmo depois de 5 anos. Demorou para você aceitar esse nossa. Valeu cada segundo da espera. Helena revirou os olhos. 5 anos e já dominava sarcasmo. Deus ajudasse quando chegasse na adolescência. E voltou para o cereal. Mais tarde, quando a menina estava na escola particular agora, porque Dante tinha insistido, mas Cecília tinha escolhido qual? Aquela que focava em criatividade e não em fazer pequenos robôs bilionários.
Ficaram sozinhos na cozinha do apartamento novo. Não era mansão, não era cobertura de vidro e mármore. Era casa, 3 quartos, jardim pequeno, churrasqueira que Dante tinha aprendido a usar depois de queimar 6 bifes seguidos. Havia fotos na geladeira, desenhos de Helena com giz de cera espalhados por todo o canto, marca de altura medida a cada aniversário na parede do corredor que eles nunca pintaram por cima. Vida real, bagunçada, perfeita. Sua mãe ligou ontem, Cecília disse lavando a xícara. Dante enrijeceu. Corpo inteiro ficou tenso. O que ela queria? Conhecer a neta. Cecília respondeu. Disse que errou, que quer chance de fazer diferente. E você acreditou? Não sei, honesta. Mas achei que você devia saber que a decisão é sua, não minha. Dante ficou quieto por longo tempo, olhando pela janela onde dava para ver Helena brincando no balanço que ele tinha instalado. Torto, mas funcional. Eu vou pensar, ele disse finalmente. Mas não por ela, por Helena. Porque todo mundo merece chance de conhecer a avó. Mesmo a avó que foi o que ela foi. Você é a melhor pessoa que eu, Cecília disse. Mentira. Dante puxou ela para perto, abraçando por trás, queixo apoiado no ombro dela. Você salvou minha mãe. Você me deu Helena. Você me amou quando eu era difícil de amar. A gente tá mais que empatado. Cecília se virou nos braços dele. Encaixou perfeitamente, como sempre. Como se tivessem sido desenhados para caber um no outro. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho. De ter assinado aquele contrato? De ter aceitado proposta insana de estranho em bar às 3 da manhã? Nenhum. Ela disse, totalmente honesta. 0. Nenhum. Porque me trouxe você, e Helena, e isso. Isso, essa vida. Cecília gesticulou vagamente para a cozinha bagunçada, a casa com jardim torto, a realidade maravilhosa e comum que construíram. Essa vida normal, caótica, impossível e perfeitamente perfeita. Dante beijou a testa dela, suave, terno. Eu te amo, professora. Eu te amo, bilionário idiota que apareceu na minha vida com um contrato de uma noite. Melhor noite da minha vida. Da minha também. Do lado de fora, Helena gritou. Não de medo, apenas alegria de criança descobrindo que podia gritar. São Paulo respirava ao redor deles, cidade de 20 milhões onde cada pessoa tinha sua própria história. Mas naquela casa, naquela cozinha, com sol entrando pela janela e cheiro de café no ar, existia apenas eles 3. E era mais que suficiente. Era tudo. Era família escolhida. Amor construído tijolo por tijolo. Decisões conscientes de estar presente mesmo quando difícil. O contrato tinha sido de apenas uma noite. Mas o que criaram ia durar para sempre. Às vezes, as melhores histórias começam com a decisão mais assustadora. Um contrato absurdo. Uma gravidez não planejada. Um amor que não fazia sentido no papel, mas fazia todo sentido no coração. Se essa história te tocou de algum jeito, se você torceu, se emocionou, se viu em algum pedaço dela, deixe seu aqui embaixo. Compartilhe com alguém que acredita que família é o que você constrói, não o que herda. Com alguém que sabe que amor verdadeiro cresce em lugares impossíveis. E me conte, você teria assinado aquele contrato? Você teria confiado em estranho oferecendo dinheiro na madrugada? Você teria sido corajoso o suficiente para escolher amor em vez de segurança? Eu quero saber. Deixa nos comentários. Porque histórias como essa, de gente real fazendo escolhas difíceis e construindo felicidade de qualquer jeito, são as que mais precisamos ouvir. E se você chegou até aqui, obrigada. Por ficar. Por acreditar. Por torcer por Cecília, Dante e Helena. Eles agradecem também. Fim.